Muito boa noite, você que acompanha a Canção Nova agora no Brasil e em tantas partes do mundo. Nós estamos chegando com Além da Notícia de hoje, um assunto que pela primeira vez vamos tocar aqui neste programa. Vamos falar hoje sobre uma frente parlamentar que existe no Congresso Nacional, que tem uma atuação exuberante e que, para nós hoje, certamente vai ser de grande valia conhecer o seu trabalho. Falaremos sobre a Frente Parlamentar Católica e sua atuação no Congresso Nacional, suas bandeiras, suas linhas de atuação. Trabalha em comunhão com quem, com o quê? Quais assuntos, quais temas a Frente Parlamentar Católica ali no Parlamento defende? Nós vamos, a partir de agora, conhecer também alguns integrantes dela. Eu quero cumprimentar o deputado Francisco Júnior, deputado federal pelo estado de Goiás, presidente da Frente Parlamentar Católica. Boa noite, deputado. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos que nos acompanham e, de forma especial, o deputado Jesus e Diego. Deputado Jesus, é isso? Isso, nós temos um deputado Jesus na frente do Brasil. Deputado Jesus Sérgio, pelo estado do Acre, bem-vindo. Obrigado, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. E é um prazer estar aqui também. Muito obrigado. Centro-Oeste brasileiro, Norte e vamos para o Sul agora. Deputado Diego Garcia, do Podemos Federal pelo estado do Paraná, bem-vindo. Obrigado, Ronaldo. É uma alegria estar mais uma vez aqui participando do seu programa. Antes de conversar com vocês aqui, nós vamos já trazer um VT sobre a Frente Parlamentar Católica. E depois eu quero também, inclusive, mostrar um pouquinho do perfil de vocês que estão hoje ali no Congresso Nacional. Vamos, portanto, a essa introdução aqui do programa. A fé católica move alguns parlamentares no Congresso Nacional em suas decisões políticas. Composta por 207 deputados federais e 9 senadores, a Frente Parlamentar Católica tem atuado fortemente em defesa da vida e da família. Toda quarta, em um dos plenários da Câmara, eles se reúnem em um grupo de oração para rezar e louvar ao Senhor. A tua bênção prepara o meu coração. Amém. Vamos aplaudir o nosso... Por meio de sessões solenes, homenageiam santos e movimentos católicos da Igreja. E uma vez por mês, um grupo de deputados participa da Santa Missa na sede da CNBB. E além desta atuação e além desta ligação com a fé, trabalham muito. Digo porque eu os conheço e os vejo aqui e em todos os setores. Pois bem, mas eu quero começar já aqui. Vou começar pelo presidente da Frente Parlamentar Católica, o deputado Francisco Júnior, de Goiás. Um perfil rápido do senhor. O senhor foi coordenador da de grupo de oração da Renovação Carismática Católica em Goiânia, depois presidente da Renovação Carismática no estado de Goiás. Rapidamente, um pouquinho da sua história com a igreja. Então, bem, com a igreja eu sou católico e venho de uma família católica. Eu não tenho aquele testemunho de alguém que participou, não, eu nasci e fui criado na igreja católica, graças a Deus. Entrei na Renovação Carismática, comecei a participar da renovação em 1990. Então, estamos caminhando aí para 30 anos de caminhada. Na renovação, eu acho que eu assumi como missão todas as funções. Eu falo que o primeiro ministério que eu assumi, Ronaldo, foi o da limpeza das cadeiras. Eu era aquela pessoa que preparava, limpava as cadeiras, montava o som para começar o grupo de oração. Tem muita gente dizendo, eu também faço isso. E é de uma unção importantíssima. Depois eu gosto de falar isso, porque eu aprendi a rezar com as pessoas rezando com as cadeiras. Né? E é cada testemunho fantástico. Bem, mas depois eu fui coordenador da renovação de ministério, fui coordenador da Arquidiocese de Goiânia, depois no estado de Goiás. Fui no início, na década de 90, quando tinha a ofensiva nacional, então tinha as secretarias. Então, eu fui membro da primeira turma da Secretaria Pedro Nacional, então andei o Brasil inteiro pregando. E foi uma das experiências fantásticas que eu tive. E ao longo de todo esse tempo aí a gente vem caminhando e agora estou no Ministério de Fé e Política. Eu faço questão de dizer isso, porque não é eu estava na renovação e agora virei política. Não, eu continuo na renovação, continuo participando intensamente do movimento e exercendo o Ministério de Fé e Política, que é uma vocação e uma missão. E foi a partir daí que o senhor se tornou deputado estadual e agora federal. E aí, num discernimento da comunidade e do Conselho Local da Renovação, eu fui vereador. Depois houve um discernimento, eu fui deputado estadual por 2 mandatos. E ano passado, dentro de um discernimento que aconteceu em Goiás, em Goiânia e também no Conselho Nacional, todos nós passamos por isso. Então, foi um convite, uma ousadia do Senhor
que nós nos candidatássemos, né, que eu me candidatasse com essa visão para a Câmara dos Deputados. Então, me candidatei a deputado federal e estou aqui hoje exercendo esse papel junto com os irmãos na Frente Parlamentar Católica. Muito bem. Olha, e eu quero até mencionar, são tantos outros que a gente tem uma proximidade aqui em Brasília também, mas que hoje a gente pôde trazer 3 aqui. Outros virão em outras ocasiões também. Cumprimentos a todos eles que fazem também um trabalho exuberante. Deputado Jesus, um pouquinho da sua história. Olha, eu sou do Acre, nasci lá no Seringais, e todos os anos tinha desobriga, o padre ia uma vez por ano na nossa comunidade, onde eu fui batizado. Com 9 anos de idade eu vim para a cidade para estudar e com 10 anos já comecei a fazer a primeira comunhão. E fiz a primeira comunhão e quando eu terminei o ensino fundamental, fui estudar para ser irmão marista. Fiquei 5 anos no colégio estudando para ser irmão marista, onde veio a minha formação principal com relação à igreja, mas não continuei na vida de irmão marista, não consegui ser irmão e voltei para a minha cidade. E lá fui coordenador da Pastoral da Juventude, de catequese, da primeira comunhão, crisma. E quando me casei, há 20 anos atrás, entrei então na Pastoral Familiar, onde também exerci vários cargos ali dentro da Pastoral Familiar. Fui coordenador da Pastoral Familiar no meu município por vários anos e a gente trabalhou muitos anos com a família, tanto pré-matrimônio, matrimônio, pós-matrimônio, casos especiais. Então, fizemos um trabalho com as famílias no meu município assim, muito intenso e dentro da igreja também. E quando eu me tornei deputado estadual, vim para Rio Branco, lá vivenciei o SCC. Então, o 23º SCC vivenciei e participei ativamente também. Até hoje ainda participo do meu grupo lá, Casais em Harmonia. E também em 2015 vim participar da renovação carismática lá na capital do meu estado, Rio Branco. E é onde participo até o dia de hoje. Então a gente tem uma vida ativa, eu e minha esposa, a gente tem uma vida ativa dentro da igreja, na família como um todo, a gente participa mesmo. E assim, essa vivência que a gente teve aí na vida da igreja e a nossa história, principalmente a minha cidade, ela está muito interligada à vivência dentro da igreja. E o senhor tem uma característica que ninguém mais tem. O senhor se chama Jesus e tem 2 Marias em sua vida. Com certeza. Maria esposa e Maria mãe? Maria mãe. A minha mãe já faleceu, mas a minha mãe, e eu não sei o motivo, não descobri, não conversei com ela, por que ela deu o nome de Jesus, mas ela deve ter algum motivo, para... E na minha cidade, da minha idade, tem muitos pessoas, amigos meus, que também têm o nome de Jesus. Aconteceu algum fato lá, que as mães escolheram o nome de Jesus. Que bom. E a minha esposa, ela fala sempre que eu estava no seminário estudando, ela disse que rezava para Deus mandar um marido para ela que fosse uma pessoa boa, uma pessoa de coração bom e, segundo ela, Deus mandou Jesus para ela. Caprichou. Que bom, que bela história. Deputado Diego Garcia também, conte, eu já conheço, mas conte para quem não conhece um pouquinho da sua história. Sim, eu sempre fui católico, uma família católica, mas era aquele católico de nome, de carteirinha. Não tinha atuação, a vida dentro da igreja, da comunidade, eu não tinha. Comecei a ter a partir do ano de 2003, quando uma funcionária que trabalhava na minha casa, atendendo um pedido da minha mãe, insistiu por muitas vezes para que eu fosse participar do grupo de oração. Ela se chama Jaqueline. E pela insistência dela, eu fui pela primeira vez ao grupo, comecei a participar, isso no ano de 2003, e nunca mais parei. Então, dentro da Renovação Carismática Católica, eu atuei no Ministério Jovem, primeiro, depois como coordenador da minha paróquia, na cidade de Andirá, cidade onde eu cresci, me criei. Eu sou natural de Bandeirantes, mas cresci e me criei na cidade de Andirá, norte do Paraná. Bandeirantes, onde tem o santuário... O Santuário São Miguel Arcanjo. O maior aqui do Brasil e um dos maiores do mundo, né? É, o maior da América Latina, o 3º maior do mundo. Uhum. O santuário dedicado a São Miguel. Hoje o reitor é o padre Roberto Medeiros e
um trabalho extraordinário, é um fenômeno. A gente fala o santuário lá no Paraná porque tem arrebanhado aí multidões e peregrinos de todo o Brasil que têm ido ao santuário todo dia 29 de cada mês, tem a missa dedicada a São Miguel Arcanjo. São em torno aí de 20 mil pessoas que participam. Então eu cresci nessa região e atuei no Ministério Jovem, fui coordenador paroquial, coordenador do decanato de Bandeirantes, depois eu fui eleito coordenador da Diocese de Jacarezinho por 4 anos e fui eleito, reeleito, e daí nesse período a Renovação Carismática lá no Paraná, ela tem um projeto de acompanhamento dos vocacionados para a vida pública, para a vida política. É o mesmo Ministério Fé e Política, né? É o mesmo Ministério Fé e Política. E a Renovação, então, entendeu, indicou o meu nome, a minha diocese indicou o meu nome, e depois o Conselho Estadual do Paraná, por unanimidade, em 2014, entendeu de acompanhar o meu nome para o cargo de deputado federal. Eu era vendedor de roupas em Andirá, então não tem passado político, histórico político, familiar, família, nada. E tive a felicidade de ser eleito, fui eleito deputado. Na primeira tentativa? Na primeira tentativa, com votos em 373 cidades, 61.063 votos. E agora eu fui reeleito com votos em 394 cidades. Faltou 5 só para fechar o estado todo. 103.154 votos. A gente percebe na história de vocês três como uma boa organização de um movimento ligado à igreja pode surtir um grande efeito. Não é o caso realmente de se ter religiosos na política, mas leigos vocacionados, escolhidos por movimentos que têm uma atuação fabulosa, como a Renovação Carismática Católica, Pastoral, Familiar e outros. Parabéns um pouquinho pela história de vocês. Tenho certeza que está agora também mexendo com muita gente, questionando muita gente, inquietando, e que bom que está acontecendo, porque tem muita gente boa na igreja, nos bancos das paróquias, que podem estar aqui hoje no Congresso Nacional ou em câmaras municipais e estaduais, fazendo a diferença que vocês fazem. E agora é isso que a gente quer falar. O que é hoje a atuação de vocês a partir da Frente Parlamentar? E o que é a Frente Parlamentar Católica, deputado Francisco Júnior? Por que ter uma frente parlamentar com este nome? Então, é importante a gente falar sobre isso, até porque não é uma defesa religiosa, nós estamos defendendo a religião católica, não é a presença de católicos com os nossos valores, com a nossa fé, com os nossos princípios no Congresso Nacional, defendendo a família católica, defendendo o brasileiro católico, os valores, aquilo que somos, aquilo que acreditamos, a nossa qualidade de vida. Tanto é que a Frente Parlamentar Católica, naqueles 210 que assinaram, que compõem a frente... Se dizendo católicos? Tem alguns que nem católicos são, tem evangélicos que assinaram, como eu, por exemplo, assinei também para apoiar a Frente Evangélica. É uma compreensão que nós estamos defendendo valores e princípios, né? Dentro de uma sociedade que pensa diferente, nos dá essa oportunidade, é democrático, mas acima de tudo nós estamos lá também para dar um testemunho católico. Nós somos observados o tempo inteiro, de um lado e do outro, pelos colegas e pela sociedade. Agora, em termos do nosso trabalho parlamentar, Ronaldo, nós sabemos que nós estamos vivendo tempos de reformas, de mudanças, de crises, e temos que estar muito atentos. Nos pilares que baseiam o nosso trabalho, né, como políticos cristãos, como vocacionados à política, nós temos que estar muito atentos com uma série de situações que vão acontecendo. E o resumo que a gente faz é a defesa da vida. Tanto é que o Diego preside uma outra frente parlamentar específica disso, uma frente parlamentar em defesa da vida e da família. E nós, recentemente, nós vimos, por exemplo, numa questão de dias, foi pautada um projeto de lei lá na Câmara, que mobilizou o Brasil inteiro, que poderia ser aprovado, autorizar e permitir pedofilia, incesto, poligamia,
E houve uma movimentação e a frente participou bastante disso. Então, e é interessante, tudo isso chega como uma armadilha, porque depois os defensores, não era nada disso, vocês compreenderam mal, e se tivesse passado, seria. Mas estava escrito. Não é? Pois é, estava lá escrito e recentemente o Diego me liga, fala, Francisco, vem rápido aqui para a comissão, não lembro qual comissão. Comissão de Educação, porque a gente estava olhando aqui, eu já fiz uma emenda, mas tem uma palavra que... Então, assim, nós temos que, com relação ao gênero. Então, a ideologia de gênero. Então, nós temos que estar permanentemente atentos, defendendo os nossos valores, defendendo aquilo que o povo brasileiro, e eu acredito que em maioria absoluta, defende. Eu estava conversando com o bispo uma vez numa reunião, Ronaldo, resumindo aqui a nossa fala, e ele fez um comentário muito interessante. Era uma reunião da igreja com agentes políticos. Então, tinha vários bispos, tinha deputados, tinha governadores. E o bispo deu uma palavra de sabedoria muito interessante e corajosa. No meio da reunião, ele olhou bem para o principal líder, né, que era o governador do estado. Ele olhou e falou assim, governador, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Nós entendemos os direitos de expressar das minorias. É legítimo, é democrático, mas, por favor, não esqueça a maioria. Escute a maioria. Hoje existe um clamor pelas minorias, perfeito, sem problema nenhum, mas as maiorias, né, elas também têm que ter seu espaço. E no caso do Brasil, nós temos uma maioria cristã, uma maioria católica, uma maioria que defende a família, uma maioria que diz não de forma radical ao aborto, uma maioria que defende a vida, e nós não podemos, por uma questão de respeito à modernidade, respeito a uma suposta qualidade de vida, suposto, porque não tem nada que defina isso. Começar a partir para situações onde você permite que a vida fique em risco, e nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, o Diego vai comentar também, mas os riscos que nós corremos. Então, nós temos que estar muito atentos. E lembrando que, eu enxergo dessa forma, nenhum de nós está aqui simplesmente porque queremos. Não é uma opção, uma decisão pessoal, é um mandato. Então, nós estamos aqui representando os milhões de brasileiros e brasileiras que pensam dessa mesma forma. Então, nós estamos representando os valores de um grupo significativo do nosso país que pensa dessa forma. E fazemos isso com muita responsabilidade e sem abrir exceções. Nós não podemos fazer isso. Então, esse é o nosso papel no Congresso. Só foi uma introdução do programa de hoje, porque já acabou o primeiro bloco. Nós vamos agora para o intervalo. A gente volta já na sequência do Além da Notícia de hoje. Tenho certeza que você está gostando. Então, continua aí.